Bom, então dando sequência a nossas sessões paralelas, no último dia do evento do EPPM, a gente vai contar agora com a apresentação do Rodrigo. O Rodrigo vai contar um pouquinho para a gente sobre o Teorema de Bernstein em ambientes lorentzianos. Ele estudou na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Aí no final a gente abre para perguntas. Fica à vontade. Ok, obrigado. Queria agradecer a oportunidade, né? Boa tarde a todos e todas. Sou grato pela oportunidade de poder falar. E só uma pequena correção, né? A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é onde eu trabalho. Eu sou egresso, Ah, sim, perdão. recém-egresso, né, do IME-USP, onde fiz o doutorado e defendi há aproximadamente um ano atrás, dia 26 de fevereiro do ano passado. Ah, Uma sim, maravilha. orientação, tá? E aí, assim, eu trabalho aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no CETENS, em Feira de Santana. Concluí a tese no IME-USP, né, mais ou menos um ano atrás, com a orientação da professora Marta Dussan e do professor Antônio de Pádua. Nós estudamos na tese aspectos geométricos do Teorema de Bernstein em ambientes lorentzianos. Aqui, para essa apresentação, como é uma apresentação mais sucinta, uma apresentação mais objetiva, em que eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos das provas, né? Quem se interessar um pouco mais pode consultar a tese, que já está disponível há algum tempo, na própria página do IME-USP, da Universidade de São Paulo. Tá certo? Então, aqui eu encurtei um pouco, né? O Teorema de Bernstein em ambientes lorentzianos. Bom, então eu dividi essa apresentação nesses tópicos, em que eu vou fazer aqui uma pequena introdução desse teorema, né, desse resultado, algumas ideias que nortearam o porquê da escolha desse tema, certo? O maquinário necessário, que são as ferramentas que nós lançamos mão para poder atacar o problema, e os resultados obtidos. Né? E, por último, as referências. Na parte dos resultados, eu vou apresentar aqui os resultados do capítulo inicial da tese, tá? Que foi o capítulo 2. Então, tem alguns resultados no capítulo 3, mas, assim, por uma questão de tempo também aqui, né, não vai dar para eu falar desses resultados, né? Mais uma vez, quem tiver interesse pode consultar a tese ali e ler, tá? Bom, o teorema de Bernstein é um teorema clássico na geometria, em que ele afirma que os únicos gráficos mínimos inteiros no espaço euclidiano R3 são os planos, tá? Quando você passa para o ambiente lorentziano, o espaço R3-1, esse resultado ele foi provado por Calabi. Um certo tempo depois, né, o teorema de Bernstein é da década de 10 do século passado. Calabi conseguiu fazer para o caso lorentziano já em 1970. Então, um bom tempo depois, ele conseguiu mostrar que os únicos gráficos maximais, que nesse caso são gráficos mínimos de tipo espaço, no espaço lorentziano, R3-1, conhecido como L3 também, são os planos de tipo espaço. O que a gente faz é o seguinte, estudar superfícies minimais, então a gente usa essa nomenclatura também, minimal, tá? Em R4-1, ou seja, nesse caso, as superfícies, os gráficos que a gente trabalha, eles têm codimensão 2, e a partir deles a gente obtém os casos particulares em que os gráficos têm codimensão 1. Ou seja, a gente parte do R4-1 e chega em resultados no R3-1, tá certo? Bom, nessa tabela aqui nós temos as equações do teorema de Bernstein, tá? A primeira equação que aparece aí é uma equação em que você tem uma EDP, é o caso euclidiano, tá? O caso que foi feito por Bernstein. A segunda equação é uma equação que apareceu no caso lorentziano, tá? Em que Calabi
no caso, provou. Essa terceira equação é uma equação nova. Foi a equação que a gente trabalhou na tese, tá? Você pode ver que da segunda para a terceira, a mudança é bem sutil, né? Visualmente, mas isso muda tudo na geometria da coisa, tá certo? Então, essa equação, que quando a gente começou a trabalhar, a gente fez isso porque ela era desconhecida dos nossos estudos, a gente não viu em lugar nenhum essa equação sendo trabalhada, e aí foi o ponto de partida para a gente escolher o tema também, tá? Essa terceira equação que aparece aí. Bom, no caso para superfície com codimensão 2, no espaço euclidiano de dimensão 4, esse tipo de problema foi estudado por Commerell, tá? Então, Commerell, no caso, ele estudou funções holomorfas, tá certo? Em que você tem superfícies mínimas no espaço euclidiano de dimensão 4. Então, você pode ver aí que esses gráficos são determinados aí por duas funções complexas, P e Q, a valores reais, tá? Com uma certa métrica aí. E você tem que essas funções P e Q satisfazem um certo sistema de equações, tá? Onde esses G e J que aparecem aí são os G e J da métrica. Ok? Bom, o problema e os resultados, eles vieram do seguinte, né? A nossa abordagem foi o quê? Foi estudar gráficos de funções inteiras que são localmente funções analíticas reais. Para isso, a gente supôs que você tem uma transformação em coordenadas que envolve funções holomorfas, A, B e μ. A, B e μ aí são funções que a gente chama de dados de Weierstrass, tá? E isso ocorre se e só se a superfície resultante é minimal, tá certo? E aí a gente assume também que essa superfície tem um domínio maximal, tomando uma extensão holomorfa em C. A questão temos exemplos onde M, né, esse domínio maximal é o plano complexo todo? Então, foi uma questão aí que surgiu. A gente explora as equações dos gráficos para superfícies mínimas em R4.1 e obtemos, em particular, as equações dos gráficos mínimos em E3 e também em R3.1, tá certo? Onde uma família de superfícies, a gente vai ver isso, vai fazer a conexão entre os dois casos de gráficos mínimos, com codimensão 1. Ou seja, uma família de superfícies vai linkar superfícies do espaço euclidiano para o espaço lorentziano, e vice-versa. A gente estuda também um tipo de extensão de Commerell, em que você tem uma função definida sobre todo o plano, que vai ser chamada de holomorfa generalizada se para cada ponto existe localmente uma transformação em coordenadas que torna a nova função uma função holomorfa ao redor do ponto. E aí, essa questão também, né? Se a gente tomar uma transformação em coordenadas globais, agora, para essa função, onde Z é uma solução da equação dos gráficos minimais, Z necessariamente é uma função linear, então, partimos desses pontos de partida aí, tá? Algumas ideias que nortearam também esse estudo. Primeiro, Hadot. Então, Hadot, dele vem essa noção, né, que dado uma função continuamente diferenciável, uma função real, ela vai ser chamada de harmônica generalizada se existir uma mudança de coordenadas tal que a nova função é harmônica, no sentido usual do Laplaciano ser igual a zero. Bom, nesse caso, a gente pode obter as conjugadas harmônicas, tá? E retornando para as coordenadas iniciais, usando a transformação em coordenadas, a gente tem uma função harmônica generalizada. De modo que podemos obter a mesma ideia como holomorfa generalizada, que seria aí as funções vistas como parte real e parte imaginária de uma certa função complexa. Tá? O Hadot também chamou a nossa atenção para o fato de que as equações de Monge, que são equações que aparecem amplamente aí no nosso trabalho,
elas são a generalização das equações de Cauchy-Riemann. No nosso caso, são essas equações aí, em que você tem essas derivadas complexas aí, né? Esses produtos internos aí envolvendo essas derivadas complexas dessas funções aí. Essas funções aí são as funções que determinam as superfícies que a gente trabalha. Tá certo? Bom, e aí, quando você faz a fusão dessas ideias, você chega numa representação, tá? Que é uma representação puramente algébrica, que é justamente esse Z aí, em que ele é μ, que a gente chama de fator integrante também, μ multiplicando esse vetor aí que está em C4. Esse vetor aí dado em função de A e B, que são os nossos dados de Weierstrass. Tá? Então, essa expressão ela é puramente algébrica, no sentido de que, quando você faz o produto lorentziano, você obtém zero, né, quando é igual, tá? Diferente de zero quando você faz o produto com conjugado. E o fato de que os números complexos A e B estejam ligados com os vetores de tipo luz do plano normal. Bom, então, se as funções AB e μ são holomorfas generalizadas por uma comum transformação em coordenadas, então, localmente, temos que existem as integrais de linhas, tanto da parte real como da parte imaginária, se somente se as integrais parametrizam pares de superfícies mínima conjugadas. Tá? Bom, o maquinário necessário é o seguinte. Primeiro, a gente considera esse par, o X, como uma aplicação de um aberto e simplesmente conexo U do R2 em R4-1, onde R4-1, o espaço de Minkowski, lorentziano, tá? Em que a métrica a gente assume com a assinatura na primeira entrada. Tá certo? A gente assume que a métrica tem a assinatura com o sinal de menos na primeira entrada. Ok? E a imagem de U pela X é uma superfície de tipo espaço. Outra coisa importante também são as equações de Monge, tá? Em que a gente obtém essas duas igualdades aí, esses produtos internos. Essas equações são obtidas via a extensão da forma bilinear de R4-1 para C4, onde F é uma parametrização isotérmica da superfície. A gente também pode ver M como uma superfície de Riemann, certo? Onde esse A aí vai ser um atlas em coordenadas isotérmicas, e M vai ser o disco unitário ou o próprio plano complexo, pelo teorema da uniformização de Riemann. Essa FW, né, essa derivada complexa, vai ser o μ W grande, esse W pequeno aí, não confundir com o W grande aí, né? O W grande é aquele vetor em C4 que apareceu no slide anterior. Ele aparece aqui também, né? Então, o W está aí, né? Esse vetor em função de A e B, onde A e B são funções holomorfas de U em C. E aqui nós temos as equações de estrutura, né? Que são as equações de Gauss, que é essa primeira aí, e as equações de Weingarten, que são essa 3 e essa 4 aí. Tá certo? Bom, a construção dos resultados vem do seguinte: vem de a gente interpretar essa expressão, esse vetor, né? μ, que multiplica aquele vetor em C4 lá, né? Aquele vetor W, né? Tá? Então, a gente interpreta isso agora em R4-1. Quando a gente faz isso, a gente consegue descrever superfícies em R3-1, quando A é igual a B, e em E3, quando A é menos B. Só aí você trocar ali, ó, fazer A igual a B, você pode ver que na última lá você vai ter zero. Então, você vai estar no espaço lorentziano, porque a última componente lá do vetor vai ser zero. E quando você faz A igual a menos B, a primeira vai ser zero. Tá? Quando a primeira é zero, então você cai no euclidiano. Então, assim, uma forma de você considerar todos os casos é você fazer B como sendo A vezes a exponencial de I θ, onde esse θ aí está variando nos números reais. E isso estabelece superfícies em R4-1, que serão mínimas se somente se elas vêm aos pares conjugadas. Bom, mas isso aí vai implicar
outro tipo de conjugação de superfícies, tá? Que via um movimento, ela vai passar do ambiente lorentziano para o ambiente euclidiano. Tá? E a gente faz isso, né, de modo a definir um conjunto de superfícies mínimas que não podem ser imersas em hiperplanos. Tá? Então, feito isso, a gente entra aqui na definição principal dessa parte, que é a definição de θ-família. Então, essa θ-família, ela vem da gente definir, através de uma função, que tem domínio R cartesiano U, chegando em R4,1, tá? Dada por essa integral aí, P mais 2 vezes a parte real dessa integral. Essa integral é o que a gente chama também de representação de Weierstrass, tá? Então, note que se você derivar isso com relação a W, derivada complexa, a gente obtém o FW, que são as derivadas justamente da equação de Monge que apareceu no slide anterior. Tá certo? Então, a θ-família, à medida que a gente varia esse θ, a gente obtém uma família de superfícies. Tá certo? Então, você tem a θ-família conjugada também, que é essa aplicação de baixo aí, H, tá? Em que você tem ali agora, não a parte real, mas a parte imaginária da integral. Ok? Bom, a gente usa esse lema para obter um referencial de Minkowski para todas as superfícies de uma θ-família, tá certo? Já que a superfície é de tipo espaço, os planos tangentes são de tipo espaço, então a gente mostra que há um isomorfismo entre qualquer plano tangente de uma θ-família e esse conjunto que aparece aí com esses dois vetores, tá certo? A gente mostra que tem esse isomorfismo. Essa definição é uma definição que linka as superfícies do espaço lorentziano com o espaço euclidiano usando as componentes da superfície, tá? Então, elas são linkadas via as derivadas complexas, tá? A gente chama essas equações de equações associadas da θ-família. A partir delas aí a gente consegue ver já alguns exemplos, certo? A gente tem os vetores normais, né? Você está em R4,1, né? Codimensão 2, então você tem duas normais. Então, os vetores normais desse referencial de Minkowski podem ser dados por essa expressão, tá? Em função dessas aplicações L3 e L0, tá? L3 e L0 são duas aplicações que a gente define e a gente constrói via as projeções historiográficas norte e sul da esfera, tá? Então, a partir delas, que são de tipo luz, a gente consegue também obter esses normais aí, né? Sendo que esse tal aí é um normal de tipo tempo e Ni, um normal de tipo espaço. Os principais resultados vêm do seguinte. Os principais resultados vêm de a gente estudar gráficos, tá certo? Então, gráficos em R4,1. Então, note que a gente chama de gráfico do tipo 1 ou do primeiro tipo, gráficos em que as funções vêm na primeira e na última coordenada. Se as funções vêm na segunda e na terceira, a gente chama de gráfico do tipo 2, ou gráfico do segundo tipo. A gente tem essa proposição, que é uma proposição que mostra que, assim como a de Commerell lá atrás, essa também é semelhante, né? Só que essa daqui, ela no caso, está no espaço lorentziano, então ela é mais geral, porque ela mostra que um gráfico minimal, seja ele do primeiro ou do segundo tipo, ele satisfaz esse sistema de equações, tá certo? Aí a gente tem aqui as equações de Bernstein, que aparecem através dos gráficos que a gente acabou de ver, tá certo? Então, quando você faz zero na primeira coordenada, por exemplo, você obtém gráficos no ambiente euclidiano, e aí você cai na equação de Bernstein. Quando você faz zero na última, você cai na equação de Calabi, você cai no espaço lorentziano, a equação de Calabi,
E quando a gente varia isso, né? Por exemplo, o zero aparecendo aí na terceira, se aparecer na segunda também, aí você obtém essa outra equação aí, tá? Que para nós foi uma equação nova. Tá? Então, que a gente, inclusive, denotou como um novo teorema de Bernstein, né? Então, os resultados aqui são resultados tipo Bernstein. Então, a grande motivação, assim, realmente foi estudar um novo teorema de Bernstein, que veio exatamente dessa terceira equação aí, motivado por essa terceira equação. Bom, antes de falar do resultado principal, a gente usa esse lema aqui, tá? Esse lema aqui, né, um lema grande, né? Só vou comentar. Então, esse lema, ele estabelece a existência de uma teta-família através do vetor normal tal, tá certo? Que é o nosso vetor de tipo tempo. E ele também dá para nós uma curvatura de Gauss, que a gente precisa para estabelecer os pontos planares da superfície, né? Então, a gente obtém essa curvatura de Gauss das superfícies da teta-família em função de A, tá? Em função de θ e em função de A. Tá certo? Então, elas vão estar sendo correspondidas, essas curvaturas, né? Aos zeros da função holomorfa A. A linha, no caso, né? Que é a derivada de A com respeito a W. Então, a gente obtém essa fórmula aí, né? A gente prova isso, que a curvatura de Gauss é dada realmente por essa expressão, e a partir dela a gente consegue estabelecer os pontos planares. E o resultado é esse aqui, né? É o resultado que você faz o transporte. Né? Uma teta-família transporta gráficos minimais do primeiro tipo, então tem que ser do primeiro tipo também, né? De S0 a S-θ, onde S0 aí, no caso, vai estar no espaço lorentziano, R31, e S-θ não, S-π, né? S-π vai estar no euclidiano aí. Tá? E o conjunto dos pontos planares é preservado. Então, o que eu fiz aí, no caso, foi fazer θ igual a zero para o primeiro aí, e θ igual a π. E aí você sai do lorentziano para o euclidiano. Bom, a prova também né, é mais sucinta aqui, tá? Não vou entrar nos detalhes da prova. Quem quiser consultar, pode consultar depois, mas também é uma prova direta, tá certo? Vou passar aqui, né? O tempo também está correndo. Bom, a gente tem um exemplo aqui, tá? A gente tem um exemplo de uma superfície no espaço lorentziano. E aí a gente vê que essa superfície, ela é, de certo modo, levada, né, a uma superfície no espaço euclidiano, tá? Associadas ao catenoide, que está no espaço euclidiano, tridimensional, tá? Só um exemplo aqui, uma pincelada nesse exemplo. Antes do próximo resultado principal, a gente tem esse lema. É um lema em que você tem 4 equivalências, tá? Então, primeiro, se não, né? Existe um θ zero real, tal que para cada W em U, o ponto F θ zero W é um ponto planar. Então, as outras 3 afirmações vão ser equivalentes a essa. Tá? Então, esse lema, basicamente, ele estabelece a existência de pontos planares usando as aplicações normais de Gauss, de tipo luz, L0 e L3. Usa também os zeros da função holomorfa A. Tá? E o fato dessas aplicações L3 e L0 serem constantes no cone de luz. Tá certo? Bom, tem aqui a prova também, eu só coloquei um esboço aqui, porque realmente são provas diretas, que usa só a definição de L0, L3, tá? A fórmula também da curvatura de Gauss, que a gente mostrou no slide anterior, tá certo? Então, são provas diretas, essa daqui. Aí a gente chega aqui, né, nesses resultados de tipo Bernstein,
tá? Partindo aí de uma teta-família de gráficos mínimos em R4-1, aí a gente tem essas 3 equivalências, né? TB aí é o teorema de Bernstein, tradicional. T2 aí é outro resultado que apareceu, envolvendo as aplicações de tipo luz, L3 e L0, que são constantes no cone de luz. TC aí a gente denotou assim como o teorema de Calabi, e T'(C) como o nosso teorema. Tá? Então, você vê que um vai implicar o outro, né? Então, essas 3 afirmações também, elas vão ser equivalentes. Então, de fato, aquela equação, que é uma nova equação do teorema de Bernstein, ela também vai determinar superfícies que são planos. Né? A conclusão aqui é essa, né? Então, a gente usa o lema anterior e o fato de T2 implicar todos os outros itens, né? E todos os outros itens também implicam T2. Bom, a gente entra aqui na parte final. Na parte final, a gente considera a superfície agora em R3-1, tá? Só é fazer A igual a B na representação da derivada de F com respeito a W. Então, quando você faz A igual a B, você obtém 0 lá na última, então você está em R3-1. Você faz uma mudança de coordenadas, ok? E os últimos resultados aqui são obtidos mostrando que a parte imaginária é diferente de 0, desse A para todo W, número complexo. Tá certo? A prova desse fato usa essencialmente o jacobiano em variáveis complexas. Tá? Esse outro lema também é importante, né? Se você tem um gráfico, tá como maximal aí, mas é minimal, a gente padronizou, né, a nomenclatura. Mas maximal também não está errado, maximal quer dizer só que é minimal de tipo espaço. Então, se você tem um gráfico minimal no espaço lorentziano R3-1 de uma função suave A, definida em todos os pontos, então, se existe um subespaço, que é um subconjunto aberto, conexo e denso de S, tal que a parte imaginária de A é diferente de 0 para todo ponto em S estrela, onde A é a aplicação de Gauss complexa, associada ao gráfico. Então, pelo teorema de Picard, essa aplicação A vai ser constante. Logo, a derivada dela é 0 e, portanto, a superfície vai ser um plano de tipo espaço. Bom, a ideia da prova, né, é usar o fato de S estrela ter sido tomado como um conjunto conexo e o fato de que a projeção do R2 na reta é uma aplicação contínua, essa aplicação, definida dessa forma, é contínua, aberta e sobrejetiva. Okay? Bom, antes, ainda tem essa proposição, que se você tem uma superfície, de novo apareceu o maximal ali, né? Conexa, lambda ao quadrado isotérmica, do espaço lorentziano R3-1, tá? Então, se existe um ponto para o qual a curvatura de Gauss é diferente de 0, então o conjunto dos pontos planares é um conjunto discreto. Ok? Bom, combinando esse lema com essa proposição, a gente chega nesse corolário aqui. Né? Acaba sendo como corolário, né? Que é também um resultado do tipo Bernstein, mas que, usando os resultados anteriores, a prova dele se torna bem tranquila. Né? Se torna uma consequência dos fatos anteriores. Então, aqui, note que o domínio pode ser tomado como todo o R2, né? Então, você tem uma superfície inteira, tá? Maximal, que nesse caso é minimal de tipo espaço, conexa do espaço R3-1, dada por essa aplicação X, tá? Então, você só tem uma função, né? Você está em R3-1, então a função é A. Bom, se essa superfície ela é dada por uma daquelas 3 equações, essas equações que está chamando aí de 13, 14 e 15, são aquelas 3 equações que aparecem lá, né? A primeira de Bernstein, a segunda, a de Calabi, e a terceira, aquela que eu comentei que era uma nova equação do teorema de Bernstein, que foi a que a gente estudou.
Então, se você tem uma superfície assim, dada por uma das três equações, qualquer uma das três, você mostra que esse conjunto, né, o complementar desse conjunto, onde a curvatura de Gauss é zero, você mostra que esse conjunto é vazio. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, é você dizer que a imagem, o traço, né, dessa superfície é um plano, de fato é um plano, né? Porque você mostra que o lugar onde os pontos têm curvatura de Gauss zero é vazio, né? Então você mostra que é um plano. Bom, acho que o tempo aqui já... Bom, no mais é isso, né? Acho que deu aqui para falar um pouco, né? Falar um pouquinho das referências. Bom, as referências são essas, né? O artigo original de Bernstein, o de Calabi também, o artigo também da professora do Sam e do professor Pádua e do saudoso professor Plínio, esse terceiro aí que aparece. Nietzsche, no caso aí, a gente usou bastante em resultados do capítulo 3, que eu não falei aqui. Osserman, é um texto clássico de superfícies mínimas. Hadot, Pomerel, Chern a gente usou, né, para provar a existência de parâmetros isotérmicos. Você encontra isso nesse artigo dele. A parte em que a gente usa bastante variáveis complexas, a gente usou esse livro aí de Farkas e Kra. E Kobayashi a gente usou também em alguns resultados do último capítulo. Alguns resultados envolvendo singularidades. Bom, mas é isso. Desculpa por ter falado um pouco rápido, mas é porque o tempo também foi mais reduzido. Não, imagina. A gente que agradece. Muito obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação. Qualquer coisa a gente usa uns 5, 10 minutinhos do intervalo. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta rápida aí para o Rodrigo? Eu queria só que você comentasse rapidamente. Você mencionou que a motivação de encontrar outros formatos do Teorema de Bernstein, né? Se você ainda está buscando essa motivação em outros ambientes, sei lá, outras classes de variedades semi-riemannianas, ou de repente alguma geometria simplética da vida, para onde, se você ainda está motivado em procurar outros formatos análogos desse aí. Olha, a gente continua estudando, sim. No caso, a professora Marta, o professor Antônio de Pádua, né, lá do IME, a gente ainda mantém contato. Só que como eu voltei, né, e no caso, a gente quando está trabalhando, a gente acaba se envolvendo um pouco com o trabalho, essa questão da pandemia atrapalhou um pouco também, porque você acaba tendo muita coisa para fazer, né? Mas sim, a gente continua trabalhando. Precisa melhorar o ritmo, mas a gente continua, assim, estudando esses temas. Ah, sim, maravilha. Então, vamos agradecer ao Rodrigo, pode abrir o microfone. Muito obrigado pela presença e pelo trabalho. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço.